Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos no 24º episódio do nosso podcast e hoje o assunto é hora de despertar, é entrega e devoção a Deus. Então já vai pegando a sua caneta, o seu caderno, a sua xícara, o seu café, a sua bebida preferida, para você brindar com a gente, porque esse episódio vai falar de algo específico para dentro do nosso coração, para nos fazer despertar na vida com Deus. Então, sem mais delongas, pega o seu copo aí, vamos brindar em mais um episódio do nosso podcast. Na Na mesa! Ô, Glória! Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nessa mesa maravilhosa, damos glórias a Deus por isso. Quantos assuntos bacanas que a gente trouxe até aqui, vamos continuar trazendo, porque o Senhor tem edificado a nossa vida, trazendo um maná diário, e isso tem sido algo prazeroso, e para a gente, como a gente estava comentando antes mesmo de começar, né, Dani? Como é gostoso ler a palavra, estudar e ter novas descobertas. Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, ele se revela de uma forma diferente para a gente parece que está encontrando uma mina de ouro, e isso vai nos deixando cada vez mais apaixonada pela palavra de Deus. Então, que essa paixão te envolva também, e que nesse início de ano você esteja também debruçado na mesa, lendo a palavra, orando e buscando cada vez mais. Que essa sede seja cada vez maior, para que você busque e queira cada vez mais do Senhor, assim como nós queremos cada vez mais dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, Dani? Sobre isso. A hora de despertar. É hora de despertar. Esse ano iniciou, né, Mari? Sim. E nós estávamos com esse tema aí desde o ano passado, só que a gente não teve uma oportunidade de trazê-lo. Mas esse ano é a hora de despertar. É hora de despertar para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, mas para que você saiba o que Ele quer, você precisa de uma entrega e uma devoção a Ele. Você precisa descobrir aquilo que Deus está escondendo de você. Porque a glória do Senhor é esconder as coisas, e a nossa é descobrir. Então a gente precisa ir atrás, a gente precisa despertar para aquilo que o Senhor quer fazer. Então nesse ano que você mude os seus hábitos, mude talvez aquilo que você tinha mistificado a respeito de Deus e busque um relacionamento verdadeiro com Ele. Você com Ele, não é o pastor com Ele para abençoar você, mas é você com Deus. Então se entregue na Bíblia, vai orar, vai buscar, vai ler, porque eu te garanto que a resposta que você precisa está aqui para você avançar, para que você venha viver esse novo ano de verdade. Não é só virada de ano, aí vou mudar tudo, mas não muda nada. Chega dezembro, tudo ficou a mesma coisa, eu não mudei nada, ninguém mudou, nem minha família, tá tudo do mesmo jeito. Por quê? Se você não mudar, tudo vai ficar do mesmo jeito. Então, gente, desperta, vamos buscar aquilo que Deus quer nos entregar, porque Ele quer. Ele é o nosso maior benfeitor, é aquele que mais quer fazer obras na nossa vida, é Deus. Então, depende de quem? De mim, de você e de você, meu querido. Vamos marchar, vamos despertar e vamos se entregar para Deus. Porque esse ano o Senhor vai fazer a giripoca piar. Vai estar poderoso, hein, Dani? Ô, Glória, eu recebi. Esse ano eu tô bem esperançosa. Ô, Glória. Vai ser bênção. Já está sendo bênção. Já está sendo bênção. E nessa questão que a Dani falou, realmente de despertar, porque não adianta a gente continuar com os mesmos hábitos sempre. E não adianta manter esse espírito procrastinador. Que você fala, amanhã, hoje eu tô muito cansado, amanhã eu começo. Amanhã eu busco mais. Hoje não dá pra orar. Nossa, meu dia foi tão difícil. Deus sabe. Deus entende. Ô, Mari, hoje, falando em meme, tem uma moça no meu Instagram que ela me colocou de amigos. Como é que chama? Aqueles amigos que a bolinha fica verde? Ah, tá. Que é tipo mais. Amigo, não sei o que lá. Sei, sei. É. Aí ela colocou assim: pensando bem, eu vou iniciar a academia em fevereiro. Aí eu falei assim, meu Deus, já começou, né? Tipo, daquele jeito. A procrastinação. A procrastinação. Então a gente tem que decidir. Tem que decidir. Eu tava ouvindo hoje um podcast e não sei se você conhece o Dr. Jonatas Leônio, lá do Dizoscope, que é do Divinamente. Amiga, não conheço, eu conheço Douglas. Ele tem um canal, né, que é do Dizoscope mesmo, mas chama Divinamente. Então, como ele é médico, então ele traz aquilo que a luz da Bíblia faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente.
E ele estava entrevistando lá um médico. E eles estavam falando justamente sobre procrastinação, que é uma coisa que acontece demais. Todo início de semana, início de ano, início de mês, né? A pessoa tem algo para fazer, precisa fazer, mas ela fica procrastinando, deixando sempre para depois. E ele estava falando como isso afeta o cérebro da gente. Então, ele estava comentando que todas as vezes que a gente deixa para depois algo, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar uma maneira mais confortável de fazer você não ter uma nova atitude, porque aquilo vai demandar uma energia e ele quer que você economize essa energia. Então, por exemplo, você tem 5 e-mails para você responder. E ao invés de você responder naquele momento, você fala assim, agora não, tô ocupada, eu vou deixar pro final da tarde. Aí no final da tarde tem 15. Aí você já desanima, porque você tá muito cansada. Ah, não, hoje eu tô muito cansada, amanhã eu dou um jeito, eu já tenho 30. E você vai procrastinando, então aquilo que de início seria um pouco mais fácil, vai ficando mais difícil. E aí você vai se enchendo de justificativas para você poder se sentir mais confortável para não fazer aquilo. Mas você sabe que você tem que fazer. Academia, atividade física é a mesma coisa. Então ele deu algumas dicas para que a gente possa vencer a procrastinação. E uma delas que ele falou, primeiro, eu achei uma interessante que era a regra dos 5 minutos. Então, por exemplo, se tem algo para você fazer, faça nos primeiros 5 minutos que aparecer. Não deixe para depois. Ele falou assim, às vezes minha secretária me liga e fala assim, o laboratório tal mandou um e-mail para que você responde. Naqueles 5 minutos eu vou lá e respondo. Então, mesmo que eu esteja ocupado, mesmo eu paro, vou lá e respondo. Eu não procrastino aquilo, porque senão eu sei que depois vai ficar pior. Outra coisa que ele ensinou que eu achei bacana, celebre as pequenas coisas. Porque ele falou que o nosso cérebro, ele reforça aquilo que a gente celebra. Parece até meio que forçada a barra, né? Por exemplo, você respondeu uma mensagem de texto de uma parente sua que você não gosta, mas que ela mandou um bom dia para você, você iria ignorar. Mas você lá e resolve, não, eu vou responder, e você resolve. Responde lá, você fala, uau, consegui, eu respondi ela. Venci a Parece meio chatice. forçação de barra você fazer essa celebração, você tal, por uma pequena coisa, mas o seu cérebro, ele grava e registra aquilo e ele começa a enviar dopamina para você. Então, isso daí vai fazer com que você repita mais uma vez aquilo que você iria procrastinar antes. Então, aí ele falou, você vê, por exemplo, por que o futebol é uma coisa que contagia tantas pessoas? Porque as pessoas vibram, uma falta, é muito intenso. E isso, o nosso cérebro, ele libera dopamina. E aí o nosso organismo gosta e a gente quer procurar sempre aquilo, acessar sempre aquilo. Então, eu vejo até pelo autismo, né, do meu filho, né? Nos treinamentos que nós fazemos, sempre quando ele faz uma atitude que é boa, que a gente quer reforçar que ele continue fazendo, a gente aplaude, é isso mesmo, muito bem e tal, faz um carinho e tal, para que o cérebro dele mande dopamina e registre aquilo como algo bom, para que ele repita aquela ação novamente. Então, achei interessante ele dar essa dica. Pensei, nossa, nunca imaginei que pequenas, né, comemorações iriam surtir um efeito tão benéfico para o nosso organismo. Outra coisa que ele falou também é você mentalizar uma situação que você acha difícil, mas você mentalizar você executando ela e dando certo. Não sei se você assistiu aquela série do Ayrton Senna. Não. Ele até citou a respeito disso, né? Os atletas geralmente fazem isso. Então, por exemplo, o Ayrton Senna, antes dele ir para uma prova, ele mentalizava a pista, ele mentalizava mesmo assim. E ele se via naquela pista, fazendo as curvas, mudando a marcha. Aí ele via, às vezes, um oponente dele querendo ultrapassar, e o que ele ia fazer para poder tirar o cara. E ele mentalizava tudo que ia acontecer, a pista inteira. Era como se ele registrasse todas as ações que ele tinha que fazer naquele dia. E chegava na hora, ele fazia. Então, ele falou que é outra coisa, é uma habilidade que o nosso cérebro tem. Quando a gente acaba de uma forma premeditada, a gente antecipa aquilo que vai acontecer, quando for acontecer, as chances de você ser bem sucedido é maior. Por exemplo, eu quero voltar a pedalar. Eu já fico vendo todas as dificuldades, as dores, a falta de ar, o cansaço. A gente só vê isso, né, Dani? Só vê isso. Aí eu vou ter que agora fazer o inverso. Começar a mentalizar o benefício que isso vai me causar, a paisagem que eu vou ver, o ar no rosto que vai me tocar. Então, trazer isso para o meu cérebro para que na hora que eu for executar, a chance de eu ser bem-sucedido vai ser maior. Então, assim, são algumas dicas que ele deu sobre a procrastinação e trazendo sobre a
nossa temática de hoje, que é hora de despertar, a gente precisa ter essa habilidade, né, Dani? De sair da inércia. Sim. Ô Mari, você acredita que o livro que eu tô lendo, que eu tô falando pra você, chamou O Poder do Hábito? Falou a maioria das coisas que você falou aí. Show. Falou do Michael Phelps, Oh, que ele treina desde novinho, desde criança, e o treinador dele faz a mesma coisa que você falou que o Ayrton Senna fazia. Ele mentalizava também como que ele reagiria no nado dele, no nado perfeito. E antes dele, um exemplo, a prova dele era amanhã. Hoje à noite, o treinador dele falava assim, hoje à noite não, durante o tempo do treino. Você falava assim, você vai ver essa fita aqui. De manhã, de manhã que você acordar e a hora que você for dormir. aí. E nessa fita, ficava repetindo como uma pessoa vitoriosa ia fazer o nado perfeito. Olha. E ele foi indo. Aí eu sei que, tipo assim, ele começou a ganhar. Ele é campeão, né? O cara é top demais. Sim, sim. E teve uma pessoa que falou para ele, nossa, parabéns, você foi muito bem. Ele falou assim, que nada, isso aí é o resultado de pequenas vitórias diárias. E celebrar isso. E ele celebrava toda pequena vitória, tudo que ele avançava. E aí, antes dele entrar na água para poder nadar, ele ouvia uma música que ele gostava, ele fechava o olho e se imaginava nadando. O que ele teria que fazer para fazer o nado perfeito, para ele ir voltar, e isso se tornou um hábito. Então, para ele ganhar, era normal. E diz que os esportes, eles fazem mesmo isso, eles Os acabam atletas, executando essa habilidade. Por exemplo, também futebol. Os caras, quando vai ter uma final, geralmente o técnico vai mostrar o jogo do adversário, vai mostrar como é que ele age, como tem que fazer. Os caras vão visualizando aquilo para eles terem uma dimensão do que tem que ser feito, para ter uma estratégia, para chegar lá já pronto, como se ele tivesse já visto o jogo pronto. Então, essa habilidade é muito importante. Outra coisa que eu achei legal de falar, por exemplo, a pessoa que quer acordar mais cedo. Ah, eu queria acordar todo dia às 6 horas da manhã. Aí ele falou assim, quando você conseguir acordar às 6 horas da manhã, mesmo que você fique sentado no sofá assistindo Netflix, não faça nada de útil até o horário de você ir trabalhar. Ele dando um exemplo. Mas celebre que você conseguiu acordar às 6 da manhã. E foi uma vitória. Aí depois, eu consegui levantar às 6 da manhã, preparar meu café. Já celebre que você fez o seu café também. Então a gente tem que celebrar para o nosso cérebro ver isso como algo bom e reforçar para que você faça sempre. Senão a gente vai ver só como algo penoso e não vai dar continuidade. Ele precisa produzir esse algo bom, né? Tem que trazer essa troca, né? Porque senão ele vai vendo sempre isso como cansaço, como enfado, como desprazeroso. E o nosso cérebro, ele trabalha buscando sempre compensação, recompensas. Então, se você não der uma recompensa depois que você fizer uma atitude, muito provavelmente você não vai conseguir repetir ela. Então, você pode ver quando você está num dia cansativo e estressante. No final do dia, você quer o quê? Quero um lanche mais gorduroso que tiver. Do podrão. Do pior. Porque eu mereço. Hoje eu mereço, eu trabalhei muito, eu mereço comer esse lanche. Quer dizer, às vezes tudo que você construiu, você vai desconstruir, se autodestruir, mas você acha, ou o seu cérebro captou que aquilo é uma maneira de você se beneficiar. Então você tem que trocar isso. Não, foi um tem dia que trocar recompensa, né? Foi um dia. Não, então hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou assistir um filme legal com a minha família. Troque essa recompensa. E ele vai ver isso como prazeroso também. Então aí você não vai mais procurar comida, você vai procurar uma outra coisa. Exemplo, sabe? Então, o nosso organismo trabalha com sistemas compensatórios. E a gente precisa sempre estar, então, feliz com pequenas conquistas. E aí, agora, pensando nessa questão de despertar, a gente tem que parar com essa procrastinação. A gente tem que parar de ficar deixando para depois. Eu ia começar a Bíblia, mas... hoje é dia 8, né, Dani? Deixa para lá. Deixa para o ano que vem. Ano que vem eu começo junto com o pessoal lá do devocional. Não, gente, começa hoje. É que nem a gente, né, Mari? A gente não começou 2025. A gente falou assim, não, vamos começar a ler, vamos começar agora. Agora. É exatamente isso. Não procrastine, comece agora. Se você pode fazer, não deixa para amanhã. Se é algo que você tem como resolver hoje, resolva hoje. Não deixe para amanhã, senão o seu cérebro vai acostumar com isso e isso vai gerar um hábito que vai ficar estabelecido depois para tirar, meu amigo, vai ser difícil. É um gerador de procrastinação, né? E a questão espiritual é assim, né, Dani? Com certeza, a mesma coisa. A gente lida com a parte espiritual, querendo ou não, são coisas que a gente não vê com os nossos olhos carnais, né? Então a gente acha que por ser algo eterno, eu posso deixar para depois.
E eu não posso deixar para depois. Eu tenho que tratar disso agora para que eu viva a eternidade bem. Então, algo urgente é para hoje, não é para amanhã. A gente tem que entender que a nossa vida aqui na Terra é uma construção para a eternidade, não um passatempo. Não é uma né? destruição. Né? A vida é uma só, então eu vou vou fazer curtir. tudo o que eu quero, porque depois tem a eternidade. A eternidade Coitada. vai ver o que vai acontecer. Não é assim, não, colega. Não é nada assim. Não é nada assim. Então a gente precisa entender que a gente não está aqui para passar o tempo. E eu acho que na hora desse momento de despertar, Mari, foi onde eu vi que você anotou aí também, Efésios 5:14. Fala assim: e por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Como que fala a sua aí, Mari? Ó, eu vou ler então aqui, eu anotei alguns outros aqui, eu vou ler, então aproveitar que está no mesmo texto, tá? Tá. Efésios 5, é o versículo 1, diz assim, ó. Portanto, como filhos amados de Deus, imitemo-no em tudo o que fizerem. Aí depois a gente vai pular pro 10. O 10 diz assim, ó. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, Mari, aí me fez refletir. Quem desperta tá fazendo o quê? Tá dormindo. Tá inerte. Tá dormindo. Então, uma coisa que o Deus me falou foi o seguinte: o que é esse dormir? É aquela pessoa que se distrai, é aquela pessoa que não faz o que Deus manda, é aquela pessoa que esconde o seu talento. Então, aqui foi isso que me fez pensar. Se Paulo falou, desperta é porque tem alguém dormindo, é porque tem alguém inerte, é porque tem alguém se distraindo. E o que o diabo quer fazer hoje na nossa geração não é nem tirar a gente da igreja, é nos manter distraído. Ele nos mantém distraído para que a gente, na hora de orar, se sinta cansado. Na hora de ler a Bíblia, não queira, porque já vi tanta coisa, eu vou ficar lendo agora, nessa canseira que eu tô, vou deixar quieto. Então, o diabo, ele quer o quê? Que você se distraia, para que você não tenha mais o tempo com Deus, para que você não tenha mais seu momento no secreto. Então, esse despertar é que a gente venha se despertar da distração. Talvez hoje você, eu ia caminhar, mas eu não fui não porque eu estava cansada, eu fiquei aqui olhando o celular, eu fiquei aqui distraída, mas eu estava pensando lá em casa. O tempo não passou de qualquer forma? O tempo ele vai passar de qualquer forma, mas como que você quer preencher o seu tempo? Com distração ou algo que vai te levar para frente? Então essa é uma escolha que a gente precisa ter. E não só a escolha, a decisão e a atitude de ir lá e executar. Que nem Mara, eu estava lá em casa agora, eu falei assim, nossa, eu não fui caminhar de manhã. Porque eu não conseguia acordar. Mas eu falei assim, eu não posso chegar em casa e não fazer nada. E eu lembro que teve uma época que eu estava treinando bastante, que eu comecei a fazer yoga. E eu não tô mais, tipo assim, querendo fazer atividade física que se agita muito. Sim. E pula, baixa, agacha, pula e vai, estica e vai, não sei o quê. E eu comecei a fazer, eu fui lá, baixei um aplicativo, falei assim, eu vou começar a fazer, porque é algo mais tranquilo, querendo ou não, você dá uma meditada, que você coloca uma música de fundo, um fundo ali que vai te aliviando, vai te tirando estresse. Isso vai te fazendo bem. Aí eu fiz lá, acho que deu o quê? Acho que 15 minutos. E você tem que ver o tanto que soa. E como que é gratificante você ter conseguido. Eu falei assim, meu Deus, eu tô até atrasada para ir lá gravar. Pilates também é muito legal, né? E nesse aplicativo também tem, amiga, um negócio que chama Pilates de parede. Olha. Bem legal também. Então, assim, a gente precisa executar. Não é falar assim, mas amanhã eu vou. É que nem você falou da regra dos 5 minutos. Não, é 5 minutos. Se você nesses 5 minutos você se distrair, não vai fazer, você não vai fazer mais. Então, nesses 5 minutos que deu start na sua cabeça, põe a roupa e faz. Põe a roupa, faz o treino. Que nem agora. Eu tô lendo a Bíblia com mais frequência, né? Tô lendo, agora eu tô caminhando para ler o Levítico e etc. E, tipo assim, isso já tornou meu hábito. A parte da tarde é o que eu faço. Na hora do almoço eu leio o livro e na parte da tarde eu vou ler. Estabeleceu o hábito, você criou um prazer nisso, né? Sim, e eu preciso, não posso parar. Eu falei, não, eu vou fazer. Não deu tempo de fazer lá na loja, eu vou levar para casa a Bíblia e vou ler lá. E aí a gente vai construindo. É assim que estabelece um hábito, né? E a gente não pode desistir. Um dia,
Um dia foi difícil, tá? Que nem o Johnny tava pregando ontem. Você começar a orar é fácil? Ai, ficando naquele tédio, ai, tô conversando sozinha, ninguém tá me ouvindo, tô conversando com ninguém. Mas a hora que você vai se entregando, aí o Espírito Santo vai colocando as palavras na boca para você orar, e você já vai numa entrega ainda maior, o seu coração já começa a se constranger, você já começa a chorar, você fala assim, nossa, mas eu comecei não querendo orar, mas daqui a pouco eu já tô chorando. Então eu acho que está existindo algo aqui. Então, quando você encontra prazer no seu momento secreto com Deus, você vai querer sempre, porque a presença que você recebe ali não é algo que você vai receber lá fora ou através de uma distração. É algo único que você vai receber só naquele lugar. Então, o benefício é ainda maior. Então, comemore que você conseguiu ter esse tempo com Deus, comemore que você conseguiu ter o tempo no secreto, comemore que você conseguiu receber e perceber a presença de Deus, porque isso vai se tornando cada vez mais abundante e você vai se tornando uma pessoa mais pacífica, mais paciente, mais calma, que tolera mais as coisas, que gosta mais de ouvir do que falar. Então é um presente, gente. Na verdade, a gente precisa saber viver da maneira certa. Você estava falando, Dani, a respeito dessa questão, né, que a gente vai protelando e tem essas distrações, né? Então, eu estava ouvindo também esse mesmo médico estava falando que são dados, né? Que diz que a maioria das pessoas, elas ficam em média 8 horas diárias nas redes sociais. 8 horas por dia. Levando em consideração que você precisa de 8 horas de sono. Aí você fica mais 8 horas por dia na rede social. 16 já. E você vai trabalhar, são mais 8 horas. Que vida você tem? Que tempo que você leva com qualidade para Deus, para sua família? Pra se exercitar. Então, né? se você for parar para pensar, olha o tanto que isso está consumindo na nossa vida. E é uma estratégia perfeita de Satanás, tirar os nossos olhos nas coisas de Deus, na contemplação daquilo que é divino, daquilo que realmente foi feito e criado para que a gente pudesse contemplar e absorver Deus naquele momento. Então, Dani, essas distrações são estratégias, igual você falou, às vezes a pessoa está dentro da igreja mesmo, mas o diabo está distraindo ela ali dentro da igreja, está perdendo a bênção ali dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja já Tá abre o Instagram. Tá aleatório. Tá ali só pra falar assim, eu vou ir porque depois se eu não for, alguém vai falar que eu não fui, vai perguntar por que eu não fui, vou ficar lá só pra falar que eu fui, etc. E a palavra diz em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não se conhece uma verdade com os olhos fechados. Né? Não se conhece uma verdade inerte, sem buscar a verdade. Né? A gente estava falando aqui que a palavra de Deus ela é tão valiosa, ela é tão... A gente busca como se fosse uma joia rara, uma pedra preciosa, a gente quer descobrir o que mais de valioso tem para retirar, extrair aqui, que Deus tem para me falar, que eu não estou conseguindo ver. Então a gente vai buscar em livros, né, Dani? Em vídeos, em outras traduções, porque a gente quer conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. É algo impressionante. Assim, o mais glorioso de viver Jesus, de contemplar aquilo que ele é você ter essa certeza, Mari, de que você está num lugar que você não tem limite. Que você vai ir. Nossa, eu já vivi tudo com Deus. Não, mas se você for um pouquinho a mais, você vai viver ainda mais. Mas eu acho que... Não, vai um pouquinho a mais, que lá você vai encontrar outro presente, é uma joia. É verdade. E, querendo ou não, Deus usa a nossa vida para abençoar outras vezes através dessa nossa busca que a gente tem com Deus. Se eu tenho uma busca que ela para ali no raso, talvez eu não vou conseguir abençoar muita gente com as minhas palavras, ou talvez até com o meu testemunho de vida. Mas, se eu for no profundo e viver algo a mais com Deus, até o meu falar vai ser diferente. Porque a gente vai saber que existe, até na minha fala, o Espírito Santo está. Então, essa busca precisa partir da gente. A gente precisa sair dessa preguiça, essa preguiça espiritual. Preguiça de orar, preguiça de ler, preguiça de buscar. Porque é um oceano sem limite de profundidade. Você vê que o próprio Efésios disse, né? A gente estava lendo aqui no capítulo 5, falando de a gente viver na luz. E aí ele fala que a gente tem que procurar o que agrada ao Senhor. E aquilo que vem das trevas, que foi feito, a gente não deve nem falar, nem comentar a respeito. E a gente tem que trazer luz para onde tem pecado. Então, enquanto o pecado e os seus desejos, ele toma conta da sua vida, você está vivendo como um cego, porque você está nas trevas. A gente precisa trazer luz para aquilo que está errado, para onde o pecado está contaminando a nossa vida. E como é que a gente traz a luz? Foi igual a gente falou,
conhecendo a verdade, a palavra de Deus, se aprofundando nela. E o próprio Espírito Santo vai revelar dentro de nós aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa transformar. Mas a gente precisa de uma entrega, de um desprendimento para que isso ocorra. Eu estava até, Dani, fazendo um estudo a respeito de Jairo, que ele é um sacerdote muito influente na época, e ele tinha ido até Jesus pedir para que Jesus curasse a sua filha, porque ela estava moribunda, já estava morrendo. E ele, por ser sacerdote, uma pessoa de influência, um cara poderoso da época, ele era proibido, né, pela posição que ele tinha, de demonstrar devoção a Jesus. Se ele fizesse isso, automaticamente ele sairia do posto dele, seria excluído. Então, ele não quis saber o preço que ele haveria de pagar para receber o seu milagre. Ele se entregou e se rendeu aos pés de Jesus com um ato de devoção. Então, acho que se a gente quer viver o novo, se a gente quer sair da superfície, se a gente quer se aprofundar mais, a gente vai ter que se entregar. A gente vai ter que se prostrar, a gente vai ter que se render, né, com todas as nossas influências, com tudo aquilo que a gente acha que é relevante. A gente vai ter que se despedir de nós e falar, não, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo fazer absolutamente nada sem a tua ajuda. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Exatamente. E falando sobre isso, Mari, ontem, no culto de terça, pensa num culto tremendo. Eu imagino, eu vi as fotos lá, parece que foi poderoso. Nossa! E eu falei assim, eu não tô nem aí, eu vou me entregar. É isso mesmo. Nossa, mas eu tava assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem dizer. Quando uma presença invade assim o seu ser, que você não consegue nem pensar assim, um dia, se o tempo tá passando, se o tempo não tá, se você vai comer, se não vai. A única coisa que você quer é se manter ali. E tipo assim, era algo que não acabava, era... Infelizmente o culto teve que acabar. Mas assim, houve uma entrega. Porque você viu que tinha pessoas ali que não estavam sentindo nada. Será que o problema estava comigo então, ou será que eu me entreguei e ela não? Tudo vai da sua entrega, infelizmente a verdade é essa. A gente tem que parar, até anotei aqui, precisamos sair dessa realidade egocêntrica para uma realidade cristocêntrica. Tirar o nosso eu, nossos achismos, que eu acho, a minha vontade de descansar, a minha vontade de assistir Netflix, a minha vontade disso, daquilo, tirar isso do centro e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres para mim? Qual uma coisa é certa, queridos. A vontade dele é que você esteja na presença, lendo a palavra e orando. Isso é primordial. A partir desse contato, dessa entrega, dessa busca, ele vai te mostrar o caminho. A luz vai te direcionar. Mas você precisa sair dessa inércia, de ficar com esses olhos fechados, aí, ó, abatido, como se deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que é assim, né, Dani? Para tudo. Precisa do emprego. Vou esperar a pessoa bater palma aqui na minha casa para pegar meu currículo. Meu Deus. Tem gente que não tem interesse por nada na vida, né? Não quer crescer, não quer nada, não quer, porque não quer morrer à míngua. Fica procrastinando. Gente do céu, não é possível. Às vezes até procura um emprego, mas tá vendo que o negócio não tá rolando, vai atrás de algum curso para se profissionalizar, se dedica, tem tantos cursos na internet gratuito. Vai procurar alguma coisa para fazer, aprender algo novo, inovar, fazer algo. Então a gente precisa sair dessa inércia. Se a gente deixar, a gente vai viver no comodismo sempre. E na vida espiritual, isso leva à morte, mesmo. Se sua vida espiritual estiver fria, seca, é um prato cheio para Satanás bagunçar em todas as outras áreas. E ele tem bastante sucesso nisso, viu? Desde o início. Você deu as costas para a sua área espiritual, meu querido. E ele confunde mesmo. Ele fez isso com Adão e Eva, que estavam ali no bem bom, não tinha nem problema. Adão e Eva não tinha problema e o diabo arrumou para eles, conseguiu enganar eles. Quiçá nós, né? E por um prato de lentilha troca a benção. Então, gente, vamos ficar espertos esse ano, vamos despertar, vamos acordar. Falei, epa, não, vou sair dessa inércia, vou levantar, que seja 5 minutos mais cedo para orar, vou levantar, tá com uma água gelada na cara, dobro o joelho e vamos orar. Vamos orar. Tem até uma irmãzinha, a irmã Nair, ela fala que de madrugada ela sente muito sono.
Então, quando ela levanta para orar, ela fica andando na casa orando, porque se ela sentar, ou até de joelho, é capaz dela dormir de novo. Então, ela fala assim, então eu fico andando na casa e orando, porque eu sei que assim eu não vou dormir. Então, arruma um jeito, mas vai orar, busca que seja 5 minutos mais cedo, gente. O Senhor vai ver isso, vai começar a gerar algo novo em você, que vai gerar um prazer, que depois você vai querer mais tempo na presença do Senhor. 5 minutos vai ser pouco, depois 10 vai ser pouco, 1 hora vai ser pouco. Você vai acordar de madrugada e não vai ver a hora passar. Quantas pessoas eu ouço falar isso, Dani? Que acorda com dificuldade de madrugada para orar, mas depois não quer mais dormir. Não consegue mais dormir, porque a presença é tão boa, é tão real, que não quer mais sair daquilo. Bem melhor que um descanso, né? Que um sono. E a pessoa não fica, não acorda no outro dia, não levanta no outro dia cansada, porque o Espírito de Deus renova as forças. Deus é Os perfeito, que esperam gente. no Senhor renovarão as suas forças. Já falava isso em Isaías. Então, queridos, é isso, é hora de despertar, é hora de buscar o novo em Deus, em todas as áreas, é lógico, mas em Deus principalmente. Em primeiro lugar, o Senhor, sempre. O Mari, voltando a ler aqui de novo, ó, o versículo 14 de Efésios, capítulo 5. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então aqui a gente entende o seguinte: Paulo está dando uma instrução para as pessoas que provavelmente estavam mortas na fé ou ali em alguma coisa, para eles o quê? O título desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, porque é para caminhar na luz. Então aqui já tem várias dicas para você despertar, várias dicas para você acordar, várias dicas para você sair de dentre os mortos. Aquele que está longe de Deus está morto. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. Está longe de Deus, você está morto, não tem o que fazer. Não tem mesmo. Não tem. Você precisa resplandecer, você precisa fazer com que Cristo resplandeça sobre você. Para isso, você precisa despertar. Você precisa sair do mundo dos mortos, você precisa sair do mundo, você precisa sair desses hábitos ruins que está levando você cada vez mais para fundo do poço. Levanta dentre os mortos. Sair dessas mesas que não te leva a nada. Fugir da aparência do mal. Não sentar na roda dos escarnecedores. Aqui fala, Mário, capítulo 4, verso 27. E não deis lugar para o diabo. Então. Né? Gente, tudo que o diabo faz na sua vida é porque você deu lugar. Exatamente. Ó, em Salmos 1 diz assim, ó, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores e não se senta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Então, primeira coisa, essa pessoa ela não vai para a roda de pessoas que não tem nada a ver com Deus, pessoas que vivem nas trevas. Não, ela não vai compactuar com aquilo. E em segundo, ela vai buscar ter prazer, ela vai ter prazer na lei do Senhor e vai meditar nela dia e noite. Dia e noite. Não é só 5 minutinhos, é constantemente. Não quer dizer que você vai ficar com a palavra de Deus aberta aqui. Não, mas talvez você vai ler um versículo hoje, né, Dani? E vai ficar o dia inteiro com esse versículo na cabeça, meditando sobre aquilo que você leu. Você vai praticar o hábito da leitura, né? Você leu, mas agora eu preciso pôr em prática aquilo que eu li. Então, para eu poder pôr em prática, eu preciso meditar, eu preciso, é que nem diz o pastor John, eu preciso ruminar, eu preciso ficar mastigando aquilo. Nossa, eu preciso praticar aquilo que eu li, eu preciso praticar aquilo que eu li. E aí sim você vai começar a viver a Bíblia, aí sim você vai fazer o que está falando aqui no versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor a Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta em sacrifício de aroma suave. Para que a gente possa ser imitadores de Jesus, senão a gente não consegue. Para imitar Jesus, a gente tem que saber como Jesus vivia. Para a gente saber como Jesus vivia, tem que ler a palavra. E uma outra coisa, gente, se você não orar, Deus não faz. Por mais que Ele queira. Então, o poder está sobre as tuas mãos, basta você executar agora. Sair da zona de conforto, sair da preguiça espiritual, sair do seu comodismo e viver algo novo. Para você viver algo novo, você precisa ter novas atitudes nesse ano que está aí, ó. 8 hoje? Dia 8. Amanhã vai ser 9. Dia 9. Está gravando dia 8, mas tá saindo dia 9 para vocês. Já passaram 9 dias do início do ano, daquela lista imensa de sonhos e realizações que você queria que
acontecesse, mas você está caminhando para fazer isso acontecer ou você está parado do mesmo dia do ano passado? Senão só virou calendário para você. Gente, é hora de despertar. É hora de despertar. É isso E mesmo. vão para cima. Vão para cima que eu ainda só começando e esse ano tem surpresa de Deus na minha, na sua e na nossa vida, gente. Vamos se lançar aí na graça de Deus, porque é um oceano inteiro de amor, de provisão que Deus quer fazer, mas precisa se entregar, precisa ter uma devoção. Você precisa orar. A gente tem que estar preparado para a bênção. A bênção já está preparada, mas Deus prepara a gente para ter estrutura para receber a bênção. Se a gente não tiver, a gente não vai receber. Então esteja preparado. Ame mais o abençoador do que a bênção. Isso é muito importante. Busque o Senhor porque você o ama, porque Ele te amou primeiro, não porque você está buscando Ele só por causa de uma bênção, por causa de resolução de problema. Ele não é Papai Noel. A gente tem que desmistificar isso também. Ele é um pai amoroso que já fez tudo. Ele já se entregou, ele não precisa fazer mais nada por nós. E ainda assim ele faz, ele nos abençoa e tem misericórdia. O tamanho da bondade que ele tem, né? E amor. Mas é isso, Dani. O Mário, aqui em Festa vai falar assim que Deus nos abençoou em tudo nas regiões celestiais. Agora a sua oração precisa trazer essa bênção celestial para a terra. Basta você orar. Porque, gente, o tempo vai passar de qualquer jeito, vai. Escolha bem como você quer passar seu tempo, escolha bem como você quer passar sua vida, escolha bem se você quer ter sucesso na sua caminhada cristã. O que vai ditar sua caminhada cristã é o seu relacionamento com Deus. Longe dele você vai cair. Longe dele você vai culpar a pessoa por você ter caído, você vai culpar a pessoa por você ter saído da igreja, você vai culpar a pessoa porque Jesus errou com você, que você vai achar que tudo foi Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Minha parte eu vou encerrar aqui lendo Apocalipse 3:20, que diz assim, ó: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Então o Senhor está na porta batendo, mas só abre essa porta quem está acordado, quem despertou, quem sabe o que Deus quer para sua vida e vai buscar. Então esteja atento. O Senhor está batendo a porta, mas não vai ser sempre que ele vai ficar na tua porta batendo, não. A oportunidade passa, os dias estão passando e as horas também. Jesus está voltando. Então esteja atento, vigilante, para que você não seja pego de surpresa. Gente, se você está ouvindo esse podcast, é na sua porta que Jesus está batendo. Então, talvez até agora você foi uma pessoa que só tinha escama nos olhos, não entendia nada, não enxergava nada, mas agora Jesus está te fazendo um convite, está tentando entrar dentro do seu coração, entrar dentro do teu espírito, fazer morada e mudar toda a tua vida, mas se você não abrir a porta, ele não vai arrombar, porque ele é educado e ele te respeita. E aí o verso 22, Mari, do 3 do Apocalipse, fala: aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Gente, hora de despertar. Abre a porta e deixa Jesus morar para que tua vida tenha uma outra direção. Desperta porque o tempo tá passando. Tá passando muito rápido, ó. Olha só, essa semana mal começou, Dani, mas já é quinta. Já é 10, já é 10. Meu Deus, então assim, tá passando muito rápido. Desperta, levanta, não deixa para amanhã não, faça hoje. Se você tem alguma decisão para tomar, e você pode tomar hoje, já faça isso agora, nesse momento. Se tem alguém que você precisa perdoar, já faça isso agora, nesse momento. Você não sabe se virar essa noite, você vai acordar ou não. Ai, Mari, misericórdia, que coisa pesada de falar, mas é verdade? Mas é pura verdade. Então, faça agora, decida agora, perdoe agora, ame agora, busque ao Senhor agora. Desperta, ó tu que dormes. Amanhã a gente não sabe se vai existir, né? Exatamente. É isso, amém, né, irmã? Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, você já curtiu essa mensagem? Tenho certeza que já, né? Não é possível. Senão, ó, dá um cliquezinho aí. Já deixa seu comentário, por favor. Nos ajude, porque é só assim que o YouTube vai entregar para mais pessoas essa mensagem. Se está sendo relevante, se está edificando a sua vida, nos ajude a propagar o Evangelho. Compartilhe nas suas redes sociais, não custa nada. Vai compartilhar aí no seu feed, aí no Facebook,
Compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp. Tanta coisa banal. Você já compartilhou? Não vai compartilhar a mensagem do Senhor? Já para de procrastinar isso. Faz agora, vai, por favor. E se você não se inscreveu, fica assistindo nosso conteúdo e nem inscrito tá, já se inscreve também, né? Pelo amor de Deus, né, Dani? Com certeza. Ô, louco, hein? Vamos querer. Mas é isso, pessoal. Semana que vem vamos ter aqui uma presença muito bacana da doutora Paula. Ela vai estar trazendo um conteúdo bastante relevante para a gente, falando sobre a saúde e também a espiritualidade. Então não percam, vai estar muito top. A doutora Paula Ismail vai estar aqui no próximo episódio da semana que vem. Tá ok, pessoal? Amém? Amém? Glória a Deus, Mari. Mais Que um episódio. Deus abençoe vocês grandemente e não perca o próximo episódio. Na mesa. Na mesa. Até mais, pessoal. Glória.